Primeiramente eu quero começar esse vídeo pedindo desculpas para as 2 pessoas que me assistem assiduamente. Vocês são demais, me desculpe por ter sumido, eu amo vocês, família ao quadrado sobre ao cubo. E é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo por 2 motivos, não, são 3 motivos, 4 motivos. Primeiro, eu troquei de celular, ou seja, a imagem eu espero que esteja melhor. Segundo, eu sumi porque eu tava assistindo How I Met Your Mother. Todo o tempo livre da minha vida eu tava assistindo How I Met Your Mother de novo, pela 5ª vez. Agora eu terminei, eu não tenho o que fazer, então eu ainda não gravei um vídeo falando sobre Guerra Civil, e nesse canal tem que ter um vídeo do Guerra Civil. E outro porque eu tô tentando mudar meu visual e deixando o cabelo crescer, quero deixar essa imagem gravada. Vamos começar então, review da Guerra Civil. A cena inicial do filme nos leva ao pretérito do universo cinematográfico da Marvel. A gente vai chamar a partir de agora de MCU, a sigla em inglês para isso. MCU a partir de agora. E nessa cena a gente pôde testemunhar um dos vários descongelamentos que o Soldado Invernal sofreu pelas mãos da Hydra, né, para executar uma missão específica. O primeiro ponto positivo do filme é que a missão do Soldado Invernal, ela une e interliga o já unido e interligado MCU. Peraí, não é todo mundo que te acompanha, calma. O que o menino Caio quis dizer é que o Guerra Civil tanto justifica a existência dos filmes anteriores quanto da vívida continuidade da história contada no Soldado Invernal. E agora, se você não entendeu, o problema é seu. Outro ponto positivo da cena também é que a gente vê qual foi o procedimento adotado para descongelar o Soldado Invernal e para ter aquele controle mental que ele sofria, que consistia basicamente em emitir algumas palavras em voz alta, umas palavras aleatórias, numa ordem sequencial assim, que fazia o Soldado Invernal se submeter ao controle e responder pronto para obedecer. A próxima cena nos leva à nova equipe dos Vingadores, os novos Vingadores, que agora estão sob o comando do Capitão América. Eles estão lá em algum país africano, perseguindo o Ramlow, que é aquele agente da Hydra infiltrado na SHIELD no Capitão América 2, o Soldado Invernal. Ele aparece em várias cenas, só que não fica bem gravado o nome dele, ou que ele seria um dia os Ossos Cruzados. Quem é fã conhece, o Ramlow é os Ossos Cruzados, mas no filme não ficou muito claro. Agora ele retorna como Ossos Cruzados, e agora os novos Vingadores estão atrás dele. A gente tem aqui uma excelente sequência de ação, muito bem coreografada e dirigida, e é legal, cara, que mostra um pouco da química dos personagens, sabe, dos atores. Você vê que realmente tem um ajudando o outro ali, enquanto a Feiticeira Escarlate tá tentando tirar os gases do prédio, ela tá fazendo um escudo pro Falcão, enquanto o Falcão atira e ajuda a Viúva Negra. Então é um time muito bem entrosado, é legal ver isso. E temos que dar um destaque para a poderosa Feiticeira Escarlate, que se mostrou um dos personagens mais poderosos do MCU. Pontos positivos dessa cena é que os irmãos Russo, eles mostram mais uma vez que eles conseguem dirigir uma cena de ação muito bem, cara. Cena de ação, eles são totalmente capazes e fazem um serviço muito bem feito. Outro ponto positivo do filme também, dessa cena, é que esse conceito da Feiticeira Escarlate ter medo dos próprios poderes, de não conhecer direito seus poderes, não saber controlar direito o que tá fazendo, e por mais que seja um conceito não muito original, né, a gente vê isso direto em X-Men ou qualquer filme de origem, ainda é um conceito interessante, eu adorei o jeito que ele foi abordado. Outro ponto positivo da cena é que o atentado terrorista de um vilão explodir, ser a gota d'água para o início da Guerra Civil, é um fato tirado diretamente dos quadrinhos. Só que nos filmes quem morre é o vilão Nitro, quem se explode é o vilão Nitro, e não os Ossos Cruzados. Começam os pontos negativos aí nessa cena, porque ao explodir, ao utilizar os Ossos Cruzados como Homem-Bomba, a Marvel desperdiça mais um vilão que tinha um enorme potencial. Após matar o Monge de Ferro, Chicote Negro, o Arnim Zola, o Ronan, o Barão Von Strucker e o Jaqueta Amarela, a Marvel mostra que o Stan Lee ainda tem coisa pra ensinar. Mais um ponto, assim, negativo dessa cena é, pô, cadê o Visão, cara? O Visão, um dos seres mais poderosos dessa Marvel equipe, tá onde? Tá na mansão fazendo biscoito? O filme corta agora pro Tony Stark palestrando por uma plateia estudantil, apresentando uma nova tecnologia de acesso à memória e oferecendo bolsas estudantis. Essa nova tecnologia apresentada nessa cena, ela teria acesso às suas memórias traumáticas e poderia manipulá-las, poderia dar um tratamento para suas memórias traumáticas. E o Tony Stark, ele exemplifica essa tecnologia mostrando uma cena, a última cena que ele lembra dos pais deles vivos, né? E um pouco alterado, como ele gostaria que tivesse sido.
Isso dá uma profundidade pro personagem, né? Mostra o quanto traumático é esse fato dele ter perdido os pais. E dá uma profundidade, né? Deixa o personagem mais sério. É legal ver isso. A cena também nos traz informações sobre o relacionamento da Pepper com ele, né? Que os dois estão, tipo, dando um tempo. E também nos mostra aquela mãe que tinha um filho lá em Sokovia enquanto eles explodiam, enquanto, né? A merda toda aconteceu lá nos Vingadores 2. E ela vai com o Tony Stark e fala: quer saber? Eu culpo você. Meu filho morreu por culpa sua. Esse conjunto de traumas, assim, é muito interessante. Entramos agora nos pontos positivos dessa cena. É que esse acúmulo de culpas, estratégias e tragédias, culpa na vida do Tony Stark deixa ele um personagem mais sério, deixa ele um personagem mais crível, mais humano, entende? Ele não é mais aquele palhacinho comediante. Ele tá sofrendo alguns traumas, tem algumas consequências, não são simplesmente esporádicas. Beleza, eu vi um universo interdimensional aí, agora eu volto pra Terra e vou comer um shawarma e pronto, acabou. Não, ele carrega esse trauma até agora e continua carregando, agora veio na merda que deu o Ultron. É o que tá sendo falado na internet. O filme da Guerra Civil, ele consegue deixar os conceitos de Homem de Ferro 3 e Vingadores 2 melhores. Dá um resultado bom, apesar dos dois filmes serem de medianos para ruins, eles resultaram em alguma coisa boa. O Tony Stark cresceu com esses acontecimentos, isso é muito interessante. E o CGI dessa cena também, cara, o que falar, né? Impecável. Essa tecnologia de rejuvenescimento dos atores já tinha utilizado na cena de introdução do Homem-Formiga, e agora ela é reapresentada de modo igualmente, assim, sensacional. O jeito que o Tony Stark mais novo, ele interage com os atores reais, tem o mesmo peso, a mesma profundidade, a mesma presença ali naquela cena, é muito interessante. Nossa. Agora, o ponto positivo dessa cena é que essa tecnologia apresentada, ela é uma ideia desperdiçada no filme. O que poderia vir a ser a solução para o problema do Bucky é uma ideia que deixam de lado para ser desenvolvida num filme futuro, talvez. Não dá pra saber. Assim, por mais que esses filmes façam parte de uma saga enorme, continuam sendo obras individuais e atemporais, cara. Quando você for assistir, sei lá, daqui 5, 10 anos de novo, você quer assistir só o Guerra Civil, essa cena não vai caber no filme, sabe? Vai ficar uma coisa assim deslocada no filme, porque vai dar um resultado, se der algum resultado, só em alguns filmes pra frente. Você senta no seu sofá, você fica 2 horas assistindo Guerra Civil, aquela proposta daquela tecnologia ali vai ficar inutilizada. Se eu não me engano, isso é até uma regra do cinema, uma escola de roteiro. O que é apresentado no filme tem que ter uma utilidade no filme. Em 2 horas não tem tempo de você apresentar uma coisa que não vai gerar nenhuma consequência. É um ponto negativo do filme. Eu esperava que eles usassem essa tecnologia pra resolver o problema do Bucky, e acabou que o Bucky escolheu, né, eles escolheram dar um final pro Bucky totalmente diferente. Em seguida temos a apresentação do Tratado de Sokovia pelo General Ross. A Marvel, ela escolheu usar um personagem já ligado ao governo para não vilanizar de modo agressivo, assim, de modo tão radical o Tony Stark. Após essa apresentação, a gente vê o debate, né, entre o grupo ali, os Vingadores. São argumentos tão bem apresentados, o roteiro são tão bem construídos, cara. Enquanto o Capitão América fala: Tony, mas eu não posso assinar esse tratado. Se eu ver uma ameaça, eu vou ter que agir, cara. Eu não posso esperar a ONU falar: não, beleza, pode agir. Ou então, como é que eu vou fazer se eu preciso de agir e a ONU fala: não, nessa situação você não vai intervir? Eu penso no mundo real, cara. Se os Vingadores existissem, eu não gostaria que eles estivessem sobre a tutela de uma organização mundial. Eu gostaria que eles agissem de modo livre. Mas eu também não gostaria que eles fossem impunes, né? Eu não gostaria que eles tivessem alguma imunidade. Não é porque eles são seres superpoderosos que eles podem fazer o que eles quiserem sem ter que responder a alguma lei ou ter que responder penalmente por algum crime, alguma coisa parecida. São 2 argumentos muito válidos, cara. Eu entrei no cinema já dividido e saí de lá mais dividido ainda. Eu não escolhi lados até agora, porque pra mim não tem um lado certo. Os 2 estão igualmente certos. E a forma que você vê o Visão, a forma que ele escolheu de se sentir confortável entre humanos, é muito engraçado. Ele veste um suéter, ele fica vestindo roupas civis, assim, pra se sentir entre os humanos, assim, é muito bom. Então nos é apresentado o vilão do filme, o tal do Zemo. Praticamente ele busca uma catástrofe pra culpar os Vingadores. Eu gostei do vilão, eu achei ele com motivações humanas, sinceras. Gostei do jeito que ele foi utilizado. Poucas aparições, ele aparecia ali só como uma peça de engrenagem pra fazer o filme andar. Ele não foi o antagonista do filme, né? Ele apareceu muito pouco. Pelo pouco que ele apareceu, ele fez o papel dele, de dar motivação pra ter um clímax no filme. É um vilão, cara. Curti. Não tem nada pra reclamar. A não ser, né, que não tinha necessidade dele se chamar Zemo, né? Realmente, de Zemo
ali do Barão Zemo dos quadrinhos, não tem nada naquele personagem, é apenas o nome mesmo. É mais uma maneira da Marvel desperdiçar um vilão, né? Ele pode vir a se tornar o Zemo? Pode, mas esse filme ele não se tornou, então é um ponto negativo, né? E agora, com a morte da Peggy, o filme ele ainda arranja tempo de trabalhar a vida amorosa do Steve. Essa trama que ele tem com as ligações com o passado também. Muito interessante como o filme ele consegue arranjar tempo sem que fique corrido. O ritmo do filme é muito interessante. E ainda que de modo sucinto e simples e rápido, a Sharon se torna o principal interesse romântico do protagonista. Então, pontos positivos. Não sou forçado como o Thor e a Jane, né, que eles passaram uma noite juntos ali olhando pro céu e de repente são um amor na vida um do outro. Outro ponto positivo é que com a morte da Peggy, o Steve se vê sem ligações com seu passado, começa a questionar o porquê dele ser ainda a mesma pessoa, vai construir algo no personagem que vai culminar no fim do filme, que é a evolução do patriota até o renegado, procurado do governo. Somos apresentados agora a família real de Wakanda, né? O rei e o príncipe, o T'Chaka e o T'Challa, que foi interrompida por um atentado terrorista acreditado ao Soldado Invernal. Do que falar do Chadwick Boseman? Cara, ele sabe interpretar muito bem um rei de uma nação imponente. Quando ele aparece como Pantera Negra, eu só tenho uma palavra pra descrever aquele Pantera Negra. Ele é foda. Aquele Pantera Negra é foda. O tom de voz, a dicção dele, o sotaque dele, a movimentação dele, o estilo de luta dele, que lembra um felino. E o seu uniforme, cara, é tudo perfeito, é foda. Então temos aquela cena, né, que o Steve, ele procura o paradeiro do Buck, ele consegue achar, vai no prédio, tem aquela luta sensacional com os agentes da SWAT, teve aquela perseguição no túnel, que muita gente reclamou do CGI, mas eu assisti o filme 2 vezes, eu não consegui perceber o que era CGI ou não. O ponto negativo dessa sequência de cenas aí é que não mostra como que o Pantera Negra sabia a localização do Buck. Ele simplesmente aparece ali. O hype ali te faz esquecer isso. O próximo ponto que tem que ser evidenciado aqui nesse vídeo é o Peter Parker. A Marvel fez em 5 minutos que a Sony não conseguiu fazer em 5 filmes. Eu não tô exagerando. Ou criticando o Sam Raimi e do Mark Webb. Até porque eu sou fanboy do Homem-Aranha e tudo que sai dele pra mim, bom, eu sou apaixonado com todos os filmes, tá? Então eu não tô criticando o Andrew ou o Tobey Maguire, por mais que você tenha que admitir que há uma evolução de atuação. É um tema para outro vídeo, quem sabe algum dia eu não faço, mas eu tenho que falar disso. Se você defende o Tobey Maguire, fala ele é o melhor Homem-Aranha, você não tá defendendo a atuação ou a técnica do filme, ou o filme em si, a qualidade do filme. Você tá defendendo o seu sentimento de nostalgia, porque você cresceu assistindo o Tobey Maguire como Homem-Aranha e ver outro personagem, e ver outro ator como o mesmo personagem, pode ser difícil de comprar a mesma ideia de novo. O Tobey Maguire, né, poderia ser facilmente substituído por uma pedra. Entrou o Andrew Garfield, que tinha muito mais naturalidade como personagem. Agora o Tom Holland entra chutando a porta e falando: eu sou Homem-Aranha, e realmente é o melhor Homem-Aranha. A personalidade, a aparência. A Tia May também tem um diálogo sensacional. Ela deve ter aberto a boca ali no filme umas 3 vezes. E ela simplesmente vira pra você que estava reclamando dela ser muito nova e fala assim: O que foi? Existem tias de todos os tamanhos e tipos. Os diálogos desse filme estão impagáveis. Os roteiristas merecem ser aplaudidos de pé. A aula que eles dão de como introduzir um personagem tão importante, tão icônico numa saga que é essa da Marvel, ou num filme desse, de outro personagem, com a rapidez, agilidade e eficácia que eles arrumaram, é de aplaudir mesmo, de verdade. Outro ponto positivo é a dinâmica entre o Tom Holland e o Robert Downey Jr., né? Você vê aqueles dois ali atuando juntos no quarto ali, você vê que, cara, parece que estão atuando assim há 10 anos juntos, fazendo filme junto. O ponto negativo dessa cena é que não mostra como o Tony Stark sabia que o Homem-Aranha era o Peter, ou onde ele morava e tudo mais. A resposta de bastidor não conta, então... Após a hilária cena do Fusca azul, temos a cena do aeroporto, né, em que os times eles não se dividem mais por conta do tratado, eles não estão mais discutindo pró-tratado e anti-tratado de Sokovia, eles estão divididos entre o time do Tony Stark que quer caçar o Bucky, quer pegar o Bucky, quer conversar com o Capitão América e falar: cara, para de ser cúmplice de um crime. Que depois a gente discute o tratado, ele é acusado de um atentado na ONU, ele matou um rei de uma nação soberana. Facilita. E o time do Capitão América que sabe que não foi o Bucky, que quer ajudar o Bucky a caçar o verdadeiro vilão, né, da história. O clima ali é tão familiar que o Homem de Ferro vira até pra Viúva e fala: ó, meu plano era pegar leve, você quer mudar de plano? Eles estão se poupando. Se não for brigar, um lado ali não vai se fazer por ouvir. Então, algo mais Marvel do que isso, nos quadrinhos, cara, os Vingadores eles brigam tipo a cada 2 edições. É sempre por causa de ego, por causa de orgulho, por causa que um pensa que tem mais razão que o outro, e nem por isso eles saem se matando, eles só brigando pela razão. Então
chega a ser um ponto fiel. O Homem-Aranha, no CGI, ele não incomoda. O uniforme do Homem-Aranha tá perfeito. Cara, é como se eu estivesse lendo uma HQ do personagem ali na minha frente, cara, no cinema. É muito, muito fiel, é muito, muito bom. Podemos notar ali também a super força do Homem-Aranha, né? Que enquanto o braço metálico do Soldado Invernal mete medo em todo mundo, arranca a armadura do Homem de Ferro no final do filme, o Homem-Aranha simplesmente pega o braço e fala: você tem um braço de metal, que legal. Então dá pra ver que ele realmente é muito forte. Outro ponto positivo é que o Homem-Formiga, ele se tornar no gigante foi uma surpresa, assim, né, muito boa. A Marvel ter conseguido esconder isso da gente nos trailers, nas artes conceituais, de informação que a gente tem antes de ver os filmes, nos 10 primeiros dias, assim. Eu não esperava ver ele ali, me pegou de surpresa de verdade. Esperava que ele descobrisse esse poder numa sequência do seu filme solo, né. Ver ele se tornando gigante aqui é muito legal. Mais um ponto positivo é o equilíbrio finalmente achado entre o humor e a ação. Nossa, nos filmes anteriores, todos os personagens sentiam-se na necessidade de fazer piadinha toda hora. E agora não, cara. Cada personagem pode adotar a personalidade que eles devem ter e o alívio cômico fica pro Homem-Formiga e pro Homem-Aranha. Que é o que tem que ser, cara. Tá perfeito. Marvel, não mexe nisso. Deixa do jeito que tá, por favor. O ponto negativo é que, embora o CGI do Homem-Aranha e do Pantera Negra não me incomodou, o do ambiente me incomodou. Sabe, você percebia que os personagens não estavam ali. Eles tentam disfarçar um pouco o chroma key, desfocando um pouco o background. Mesmo assim, fica totalmente falso, principalmente nas cenas iniciais da batalha, em que o Tony Stark ele tá usando uma armadura de plástico. É tão falso que ele fica limitado, sabe? Ele fica meio durão, meio parrudo, não consegue se mexer naturalmente porque ele tá usando uma armadura que limita demais os movimentos dele. Dá início ao terceiro e último ato do filme. O Tony descobre que tá errado, que o Bucky ele não foi o culpado do atentado. E ele vai lá visitar a prisão submarina que o time do Capitão tá preso para tentar descobrir aonde que eles foram, para tentar ajudar eles. E ele consegue o paradeiro do Steve e até trai o governo. Ponto positivo dessa cena é que, além de a gente ver aquela prisão submarina que remete à prisão, à zona negativa que eles ficavam presos nas HQs, por ser o Robert Downey Jr., por ser o personagem mais carismático, por ser o cara que carrega o universo Marvel nas costas, eu fiquei com medo dele não ser o FDP que ele foi nos quadrinhos. E nessa cena a gente vê um pouquinho disso, cara. A gente vê, né, esse tipo de atitude que fala assim: lavei minhas mãos, eu tentei ajudar vocês, eu falei. Você olha e fala: traíra, mano. Isso tá nos quadrinhos, então eu ouso dizer que essa é a melhor interpretação do Robert Downey Jr. como Homem de Ferro em todos os seus. É a retratação que chega mais perto dos quadrinhos, né? Nunca chegou tão perto. Mas um ponto negativo, que é um ponto negativo repetido do filme, né? Não mostra de novo como o Pantera Negra sabe a localização do Bucky. Aí nós temos a revelação de que o Zemo ele matou todos os outros soldados invernais que existiam. E que a missão que o Bucky tinha sido acordado para efetuar no começo do filme implicava na morte dos pais de Tony Stark. Que dá início à batalha final, né, entre o Capitão América e o Soldado Invernal contra o Homem de Ferro. Começando pelos pontos positivos da cena. Ao matar os soldados invernais existentes, o filme foge do final previsível. Porque desde que foi estabelecido que o Capitão e o Soldado Invernal estavam indo para a instalação da Hydra, eu esperava que a luta final do filme fosse entre Capitão e Soldado Invernal contra os soldados invernais, que o Zemo ressuscitaria ali no momento. Essa era a cena que o filme caminhava pra ter, e de repente pega todo mundo de surpresa. Outro ponto positivo é que há um clímax. Depois de mais de 10 filmes, temos o primeiro filme da Marvel em que a cena final tem um clímax, que a batalha final te deixa tenso, em que você assiste a batalha final assim, sabe, prendendo a respiração, porque aquilo ali te empolga. E finalmente eu senti isso no filme da Marvel. Eu nunca tinha sentido no filme da Marvel. E realmente tem um clímax nesse filme, cara. Eles estão de parabéns, cara. Esse filme é muito bom. A luta é brutal. Você vê, eu mesmo pensei que ia terminar em morte, né? Que no mínimo o Soldado Invernal ia morrer. E quando o Capitão América tira o capacete do Homem de Ferro e levanta o escudo, eu falei: nossa, morreu. O motivo pelo qual o Homem de Ferro ele entra na batalha é totalmente justificado. Ele não quer brigar com o Steve, ele quer matar o Bucky e o Steve fica impedindo. Ele só começa a lutar pra machucar o Steve quando ele vê que o Capitão América não vai parar, que ele ou ele começa a bater ou ele vai morrer. Se fosse eu naquela situação, não sei se eu conseguiria pensar de outra maneira. Eu acho que eu teria a mesma reação que o Homem de Ferro, tipo: velho, o culpado desse trauma é esse cara aqui do meu lado. Você acha que eu não vou não vou no mínimo arrancar uma mão dele? Vou sim, cara. A luta ela tem cenas assim lindas, aquela cena em câmera lenta
do Homem de Ferro lançando seu raio e o Capitão América defendendo com o escudo e aquilo refletindo em câmera lenta, que lá me deixou assim de boca aberta por uns 5 segundos. Eu fiquei sem palavras, porque nossa. E mais um ponto positivo é que o vilão não morre. Eles deixam o vilão vivo para uma futura utilidade, porque nossa, demoraram para perceber isso, né? Que essa onda de matar vilão tem que acabar, cara. Você tá limitando seus recursos. E eu fico feliz, né? Porque se esse não foi o Zemo que a gente esperava ver, agora ele tem a oportunidade de um dia vir a ser, né? Então, e o ponto negativo é que no meio dessa bagunça de sentimento, briga e vai pra lá e vai pra cá, eles deixam o vilão do filme, o verdadeiro culpado pelo atentado ao prédio da ONU, o verdadeiro culpado pelo assassinato de um rei de uma nação soberana, eles deixam o cara passar, eles deixam o cara embora. Tipo, ele simplesmente sai da instalação da Hydra sem dificuldade alguma. Tá liberado, você pode continuar fazendo suas vilanices aí, tá? Quer explodir mais um prédio, vamos lá pra Casa Branca. E outra cena que não me convenceu, né? Depois de tantos diálogos bons e cenas excelentes, um diálogo que não me convenceu foi o Tony Stark, depois de ter sido vencido, e vira pro Capitão e faz uma birra infantil, tipo, esse escudo não é seu, isso é do meu pai. Gera uma cena muito, muito importante, muito pesada, assim. Pesada não, mas tem seu peso, que é o Capitão América largando o escudo, tipo, quer ficar? Toma, é seu, não ligo. Não preciso mais ser aquele patriota, nada me faz querer lutar por esse país mais. Eu não tenho nada que me ligue àquela pessoa que eu era nos anos 40. E o filme termina aí, né? Pros Vingadores voltando agora pras mãos do Homem de Ferro. Sabe-se lá como que o universo vai prosseguir a partir de agora. Há boatos de que o Capitão América e o Homem de Ferro estarão, né, no filme solo do Homem-Aranha. Eu somei aqui, deu 11 pontos negativos contra 25 pontos positivos. Dá uma média de mais ou menos 70%. Então a minha nota do filme, analisando criticamente e tecnicamente, a nota que eu dou é 7. Mas se fosse pra dar a nota, com a minha emoção, com o que eu senti, com o que o filme significou pra mim, de ver o Homem-Aranha pela primeira vez, e aquele Homem-Aranha ser tão perfeito, e ver uns diálogos tão bem construídos, e o roteiro tentando fugir de situações clichês, e tentando se inovar, tentando fazer uma coisa nova, e lutas sensacionais, e se fosse levar por conta da minha emoção, eu daria 9,5, 9, eu não daria 10, porque teve alguns pontos que realmente me incomodaram. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado da maneira que esse vídeo foi feito, da análise do filme. Estou aqui para falar que vocês podem esperar mais vídeos como esse, e antes de terminar eu tenho que mostrar isso aqui, cara. Olha esse pôster do One Piece que veio na edição 61. É sensacional, cara. Falou, é nóis.